a partir de um determinado momento da história da humanidade é que a consciência aparece na vida humana. Ao passo que a filosofia idealista defende a ideia de um ser inteligente que organizou, que deu sentido. E veja, como no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente transita um pouco por essas duas linhas que são conflitantes entre si, são excludentes entre si. É muito comum a gente, ao sofrer um revés, um azar qualquer, uma coisa inesperada, a gente se perguntar, mas, puxa, mas logo eu, por que eu? E achar que isso faz parte de uma escolha de alguém, que alguém determinou que você seria sofredor daquela situação. Então, neste caso, este olhar implica numa visão chamada de idealista. Ao passo que se eu entendo que aquilo aconteceu comigo porque as razões da minha natureza me fizeram assim, então, por exemplo, eu posso estar desenvolvendo em mim, sei lá, o pessoal que estava no navio e o navio naufragou. Você pode explicar de duas maneiras. Você pode explicar que chegou o dia de quem estava no navio, ou você pode explicar do ponto de vista materialista. Ou seja, o Titanic se chocou com um iceberg, rompeu o casco e o barco naufragou e um grande número de pessoas morreu em função deste dado material. Então veja que eu posso explicar do ponto de vista idealista ou do ponto de vista materialista. Evidentemente que para a ciência interessa a explicação materialista, ou seja, entender as causas, o que fez com que isso de fato acontecesse. Então, todo o movimento do mundo, tanto do ponto de vista da natureza, como do ponto de vista da atuação humana, esse movimento só se dá em função da causalidade provocada por esses seres. Então, ou provocada pela natureza, então como temos visto recentemente, por conta do aquecimento global, que já é uma consequência do desenvolvimento industrial, da grande produção de gás carbônico. Então, como reflexo desse desenvolvimento, desse modelo de desenvolvimento industrial extremamente poluente e que agride a natureza, formando uma grande camada abaixo da atmosfera e que eleva gradativamente, cada vez mais rápido, a temperatura do planeta, isso vai provocando outras reações naturais, como consequência desse aquecimento. Então, o excesso de chuvas em determinados lugares, a desertificação de outros territórios, como consequência, ou seja, nós estamos falando do quê? De uma causalidade, mas uma causalidade provocada como efeito colateral de uma determinada teleologia. Vamos decifrar um pouco mais isso. A produção industrial, toda ela é teleológica, tá certo? É uma produção industrial. O homem descobriu um meio de produzir em grande escala, de produzir em grande quantidade e produz e vai produzindo, transformando, destruindo a natureza em função dos ganhos de capital e etc. Como subproduto do desenvolvimento industrial, você tem a destruição das matas, dos rios, do ar, enfim. Então veja, essa poluição, essa destruição, ela não é teleológica no sentido de que o sujeito quis fazer isso para chegar nisso. Ela tem como origem uma ação teleológica, que é a produção em massa, que é a destruição das reservas mundiais a fim de produzir em grande escala
para circular a mercadoria e se faturar muito. Mas como subproduto disso, como reflexo disso, como consequência dessa ação, você tem o efeito destruidor sobre o planeta, que vai causando aí uma série de danos que agora começa a se discutir sobre como gerir o planeta de forma mais responsável, de forma a considerar a importância da preservação ambiental. Então veja, agora mais um movimento teleológico. Então começa-se a surgir determinados protocolos de produção industrial, de cuidados com a natureza, no sentido de buscar a preservação, que dará em outros nexos causais. Vamos esperar para ver. Então veja, na verdade, causalidade e teleologia estão misturadas o tempo inteiro. Não há uma separação entre elas. Porque a teleologia nada mais é do que a apropriação dos efeitos produzidos pela própria natureza. Então, é a utilização da força da gravidade, que é uma causalidade, certo? A força da gravidade é uma causalidade. Como é que eu utilizo a força da gravidade? Então eu construo, por exemplo, se descobriu que eu posso colocar, bombear a água, botar uma caixa d'água lá, eu encho a caixa d'água e essa caixa d'água, uma vez cheia, ela vai distribuir essa água por toda a cidade, por todo o bairro, por toda a casa. De maneira que eu me aproprio de uma característica inerente da própria natureza para conseguir fazer com que aquilo trabalhe a meu favor. Então, a teleologia está na ação humana de conseguir criar elementos que possam facilitar a minha ação e possam me aliviar o trabalho. Eu dei o exemplo há pouco do moinho, que é botar a natureza para trabalhar. Eu não preciso mais trabalhar, eu não perco mais tempo com aquilo, eu posso me dedicar a uma outra coisa. Eu não preciso mais ficar moendo o milho para fazer farinha. Basta que eu use aquilo que eu consigo, eu uso o moinho, que vai trabalhar para mim 24 horas, enfim, o rio trabalhando o tempo inteiro, enquanto eu posso me dedicar a um outro fazer. Então, o trabalho humano é sempre de olho, é sempre a partir das características da natureza e de se apropriar dos elementos dessa natureza para refazer as suas relações sociais, ou seja, para que na minha vida social eu consiga mais conforto, eu consiga mais tempo livre, enfim. Então, o que nos interessa do ponto de vista da ciência é conhecer essa inter-relação entre o que é causalidade e o que é teleologia. Quando pensamos em educação, quando pensamos em administração, estamos evidentemente no campo da teleologia. Entender como é que os homens agem sobre a realidade social e especialmente sobre os outros seres. Porque se a gente vai falando de professores, é o professor que está agindo sobre o indivíduo. Se a gente estiver falando sobre gestão de pessoas, nós estamos falando de agir sobre outras pessoas. O professor é um gestor e o gestor é um professor. Então há uma simbiose entre gestor e professor, porque há uma ascendência destes indivíduos sobre os seus subordinados, sejam eles alunos ou funcionários, ou seus colaboradores. Interessa-nos, portanto, entender que as relações, que a teleologia, que a realidade se coloca a partir da ação teleológica dos indivíduos. São os indivíduos que vão construindo a realidade. Mas eles não a constroem como eles querem, porque há uma herança histórica. Eu posso desejar uma coisa, mas é impossível disso ser feita, porque a sociedade como um todo estabelece um determinado modo de viver, um determinado modo de operar, com o qual eu não consigo
avançar, eu não consigo transformá-lo, né? Para isso, eu vou precisar, talvez, de um processo revolucionário, ou de um processo, ou de estimular um processo de transformação, né? A eliminação das atitudes preconceituosas e discriminatórias, seja na escola, seja no trabalho, é um papel do gestor de pessoas, e é um papel de um educador, e é um papel importante na construção de um mundo melhor, de um mundo mais justo.